Eu já vinha falando sobre esse assunto, mas é um assunto muito bacana a gente falar, que é o quê? Os clientes que tatuam com a gente e os que vão tatuar com a gente, tá? Porque eu sempre digo, eu já tatuei na época, os filhos que viraram pais, hoje já estão com netos. Então eu tô na terceira geração, tatuando 26 anos, eu já tô tatuando o neto do cara que eu tatuei há 25 anos atrás. Sim. Só pra te ter noção. Então, apesar de ter essa cara de novo, né? Porque o tempo tá garotão, me né, conservando, cara? né? 28 anos. Mas, né? 28 anos. Meus 28 anos, né? Então, mas o foco que eu quero trazer é o que eu venho trazendo para 2022 para os meus clientes, para as pessoas que pretendem tatuar comigo. Isso também gostaria que tu trouxesse assim, ó, porque o que é o foco hoje? Trazer para o cliente que vai tatuar com a gente os bastidores da tatu. Os bastidores. Porque, assim como eu sou profissional e também professor da área do curso, tu também faz isso, né? Tu também é um professor do que tu faz, né? Mas às vezes os clientes falam muito... Vamos lá, vamos usar um exemplo muito básico, que é o quê? É muito caro. É muito caro. É muito caro. Essa é uma das frases mais escutadas no nosso ramo, no nosso meio, né? E então, claro que já tem mudado muito isso, né? Sobre Sim. valores, né? Nem vou dizer é um investimento a tatu, né? Como tudo que tu vai agregar na tua vida, e a tatuagem é uma coisa para levar pro resto da vida, né? Sim, exatamente. Então, eu vejo como um investimento. Exatamente. Se o nosso celular, nossa roupa, nosso carro, nossa casa, um dia pode se acabar, tu pode vender, pode fazer o que tu quer. A tatuagem é uma vez só. É uma vez só. É uma vez só. Então, hoje, para trazer esse valor não monetário, mas valores da arte, que realmente a arte aqui no Brasil não é valorizada como deveria ser, como tu já viajou, tu sabe disso, como eu já viajei, a gente sabe que lá fora a valorização é outra. Cabe a nós, profissionais do mundo da tatu, cabe a nós a gente desmistificar isso aí. E tem uma coisa que a gente fala muito quando a gente se encontra, né? A gente sempre vai falar, tu vai saber do que eu vou falar agora. Eu penso assim, ó, vamos dar aquele exemplo lá de dentro de casa, né? Aquele cara que quando ele vem crescendo, tem 8, 9, 10 anos de idade, aquela velha ditado que a mãe fala, filho bom já nasce pronto, jogador bom já nasce pronto, artista bom já nasce pronto, já nasceu com esse dom. O dom de o quê? De um dia tua mãe sair de casa e tu olhar, tá bagunçado, eu vou arrumar. Então esse é o padrão que nós trouxemos para nós. Mesmo nos momentos de dificuldade da tatu, que na época nós não tínhamos as condições que a gente tem hoje, a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje, mas tem uma palavra-chave que a gente falou agora, que é o quê? Nós, nas condições que nós tínhamos naquele momento, a gente não baixava de padrão no material de tatu. E não deixava de fazer o melhor possível que a gente podia com o que a gente tinha. Esse padrão que tu fala, ele era proporcional à época, mas ele teve sempre. Ele sempre teve ali. Ele sempre teve ali. Eu vou dizer uma coisa para ti, que eu sempre falo para os meus alunos, e agora meus clientes vão me assistir. Eu com 4 anos de tatu, eu pegava um ônibus da minha cidade, ia para São Paulo comprar às vezes 10 tubos de tinta da Intense. Para quem não sabe, tinta da Intense, até hoje, né, Diogo, é uma das melhores, se não a melhor tinta de tatuagem do mundo. É muito bom, pigmentos muito bons, né? Tá, então o que eu fazia? Eu poderia, porque não tinha no Sul. Quando a Intense entrou no Brasil, há mais ou menos 20 anos atrás, o que eu fazia? Não tinha aqui, ela era uma tinta que na época não era comercializada no Brasil, a Anvisa não autorizava. Sim. O que o Éder fazia? Ia para São Paulo buscar essa tinta, porque não tinha recurso. Às vezes investia quase o mesmo valor de passagem dos tubos de tinta que eu ia comprar. O valor era muito alto na época, proporcional à época. Mas por que eu ia? Porque eu queria ter o melhor resultado das minhas tatu. As minhas referências não eram as daqui. Era, como tu falou, das revistas
gringas que nós olhávamos. Qual que era as referências, Diogo, que nós buscávamos na época? Era o quê? Coisas de fora. Coisas de fora. Porque acontecia primeiro lá, depois chegava aqui. E a gente o que fazia? A gente antecipava o tempo. Exatamente. A gente ia na fonte, buscava as melhores informações. Tu te lembra que a Intense tinha os tubinhos da Intense, que eles eram mais gordinho? Que era menorzinho. Menorzinho, né? Que eles tinham nas revistas e nós olhava assim, cara, mas eu tenho que descobrir como faz para ter essas tintas.